Ok, muito bem. Irmãos, nós vamos falar hoje, pode passar o primeiro ali, título do nosso treinamento de hoje: frutificação aos olhos da Bíblia. Amém? Quando nós falamos nesse tema a respeito de frutificação aos olhos da Bíblia, significa que nós vamos começar a enxergar e a entender como é que a Bíblia trata a respeito da frutificação. Amém? Se nós falarmos de uma frutificação de um pomar, de uma árvore frutífera, que nem esse exemplo que eu coloquei ali, que é uma bergamota, uma pocã. Se nós quisermos ter entendimento sobre a frutificação de uma planta igual a essa, a gente precisa consultar uma pessoa especialista em plantas e frutas cítricas, que a pessoa vai dar coordenada, vai dizer: olha, para ter uma árvore dessa bem frutífera, tem que fazer isso, tem que fazer assado, tem que fazer desse jeito. Então, a gente vai ter uma ótica de como ter uma árvore frutífera dessa aos olhos de alguém que entende. Quando nós falamos em termos de sermos frutíferos no reino de Deus, nós temos que enxergar através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, em tudo na nossa vida, ela é o nosso manual. E olha só, escuta o que eu vou dizer para você. Se engana o crente, o cristão, a pessoa que frequenta a igreja, aquela pessoa que acha que nem tudo que está na Bíblia tem que ser observado. Se engana aquela pessoa que acha que só uma parte da Bíblia cumprindo, tá bom, o resto não preciso ficar atento, não preciso prestar atenção. Não. Um cristão verdadeiro, um cristão lavado pelo sangue de Jesus, a palavra de Deus, em algum momento, a própria Bíblia diz, num outro estudo que eu trouxe aqui, tinha um versículo que dizia assim, que a palavra ela é apta para discernir pensamentos e intenções, e é como uma espada de dois gumes que divide medulas e ossos. Quer dizer, fazendo uma alusão do que? Em alguns momentos a palavra na minha vida vai doer. Vai doer. Então, se a palavra em mim em algum momento cria esse efeito, é porque ela está enganada, a palavra está errada? Não, é porque o meu estilo de vida não está condizendo com o que a palavra diz. Então, quando eu sou confrontado pela palavra, ela dói. Amém? Então, falar de frutificação aos olhos da Bíblia é reconhecer como que eu preciso encarar a questão da frutificação. Muito bem, vou passar. A frutificação, irmãos, ela não é uma sugestão, ela é uma ordenança. Amém? Vamos ver o texto bíblico. É melhor você abrir na Bíblia, porque a distância assim às vezes fica difícil de enxergar. Então leia na Bíblia João 15,16, que já é bastante conhecido esse texto, mas vai nos mostrar que não foi uma sugestão dada por Jesus, foi uma ordem. Então é uma ordenança dele. Amém? Glória a Deus. Olha só, diz assim a palavra de Deus, João 15,16, diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, e a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Então você ouviu bem? Não é uma sugestão. Ele não diz assim: olha, se você quiser ser frutífero, vai, olha, está tudo bem, se você conseguir frutificar, tudo bem. Não, ele disse, não, em primeiro lugar, ele disse que não fomos nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. Foi ele que nos escolheu. Então, se em algum momento eu fui posicionado por Deus, na obra de Deus e no reino de Deus, não é porque eu escolhi isso, é porque Ele me escolheu. É isso que às vezes muitas pessoas se enganam com relação a alguma atividade na igreja, que elas dizem assim: eu vou dar um tempo, pastor, eu vou parar um tempo. Como assim? Elas decidem como elas vão fazer e o que vão fazer no reino de Deus. Irmãos, não há essa opção. Não há.
A partir do momento que Deus me chamou, foi Ele que me escolheu. A única coisa que eu tenho que fazer é obedecer. É obedecer e cumprir com o que Ele mandou. E Ele diz assim: fui eu que escolhi a vós outros, e vos nomeei, ou vos designei, para que vá, quer dizer, mãos à obra. Mãos à obra e o quê? E frutifique, produza, dê fruto. Então, o cristão verdadeiro, ele tem que ser produtivo no reino de Deus. A gente não pode ser apenas um consumidor na obra de Deus. A gente tem que ser produtor, a gente tem que produzir, a gente tem que frutificar. Por quê? Porque, olha o que a Bíblia está dizendo. Você vê que existe uma promessa agregada também com essa palavra. Ele disse assim: a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Está explicado porque tem gente que tudo que pede não recebe. Por que não recebe? Não recebe nada do que pede para Deus. Por quê? Porque não está sendo produtivo no reino de Deus. Então é uma ordenança dada por Deus. Amém, gente? Amém. Muito bem, pode passar o próximo. A frutificação é uma ordem dada por Jesus e segue um princípio bíblico. Jamais Jesus daria uma ordenança, uma ordem, sem que já tivesse algum princípio, sem que tivesse já uma base, um princípio forte em cima disso. Qual que é esse princípio? Lucas capítulo 6, versículo 44, ele diz assim, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Eu até coloquei os desenhos ali, mas ficou meio pequeno, né? Para você saber o que é um abrolho e o que é um espinheiro, né? O que ele está dizendo, irmãos? Ninguém vai colher o fruto de uma árvore, um espinheiro, um abrolho. Não vai colher. O abrolho na maior parte das vezes é um cipó rastejante que sobe em outras árvores, sobe nos muros, mas ele é cheio de espinho. E ele não produz fruto, ele dá flor, mas ele não produz fruto, certo? Então, Jesus ele não me chamou para ser um abrolho que vive agarrado em outra árvore. Não, ele me chamou para ser uma pessoa frutífera, uma pessoa produtiva no seu reino, amém? Então esse é o princípio de Deus, é o princípio de Deus. Se eu for uma pessoa de Deus, irmãos, eu vou ser frutífero. Se eu tiver uma vida com Deus, eu vou produzir no reino de Deus. É impossível alguém ser de Deus e não ser uma pessoa produtiva, frutífera na obra de Deus. É uma coisa impossível, porque não se colhem figos de abrolhos. Então, se eu não for de Deus, irmãos, eu não vou produzir. Não adianta, não vai. A pessoa que não é de Deus, que não tem uma vida com Deus, que não caminha com o Senhor, ela não vai ser produtiva. Então, esse princípio é bem antigo e está datado desde a fundação do mundo. Pode passar o próximo. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Olha, aqui nasceu esse princípio, que cada árvore vai produzir aquilo de acordo com a sua espécie, certo? Então, olha só. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente. Eu até grifei em vermelho essa parte. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Você pode ver que é o texto lá no começo da Bíblia, lá do livro de Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, na hora da criação, da formação de todas as coisas. O que esse texto, resumindo, é o que ele está dizendo? Que uma laranjeira vai produzir laranja. Você jamais vai colher um figo de uma laranjeira. Jamais. É uma lei estabelecida por Deus. Uma mangueira vai produzir manga. Jamais uma mangueira vai produzir banana. Não vai. Ela vai produzir um fruto segundo a sua espécie. E uma videira produz uva. Jamais alguém vai colher uma melancia no pé de uva. Jamais. Nunca. É um princípio. É uma lei estabelecida. Quando Deus criou as árvores frutíferas, Ele determinou isso. Amém? Então é um princípio. Ok? Próximo. Gênesis capítulo 1, versículo 28, também Jesus deu uma ordem. Aliás, Jesus não, Deus, Ele deu uma ordem dizendo assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus,
e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Você vê que no texto, quando Deus está tratando com o ser humano, aparece a palavra frutificar, demonstrando que de alguma forma Deus está dizendo o que para o ser humano? Assim como uma árvore, vocês também serão frutíferos. Então essa foi uma ordem dada para o ser humano lá no começo, no início de todas as coisas, lá depois que o ser humano foi criado na terra, que foi uma ordem dada por Deus para quê? Para que houvesse multiplicação do ser humano sobre a face da terra. Deus queria isso, irmãos. Deus queria que o ser humano se multiplicasse na face da terra. Deus não queria a terra habitada apenas num pedacinho lá, num lado isolado. Não, Deus queria a terra toda habitada e dominada pelo ser humano. Por isso Deus deu essa capacidade para o ser humano e deu junto com ela essa ordem. Então olha só, todos nós temos essa capacidade, irmãos, de frutificação. Ela está em nós, a capacidade de frutificar e de multiplicar. Está em nós isso. Ela pode ser usada a qualquer momento, em qualquer setor, em qualquer área da nossa vida. Nós temos essa capacidade de frutificar e de multiplicar. Por quê? Porque foi algo que desde a criação do mundo já foi embutido no ser humano. Foi uma determinação dada por Deus. Deus quer que o ser humano, hoje nós não precisamos mais nos preocuparmos em frutificar e multiplicar seres humanos. Por quê? Porque a terra toda já está, populosa. Já existem pessoas morando em todos os continentes do mundo. Já não há mais essa necessidade. Ao contrário, alguns países, alguns continentes têm até algumas restrições e alguns controles de natalidade, porque existem muitas pessoas já habitando aqueles lugares. Então já não é mais uma preocupação nossa, mas lá no começo havia uma preocupação da parte de Deus, porque Deus queria que o ser humano multiplicasse na terra. Então vocês estão entendendo que Deus colocou dentro do ser humano essa capacidade de ser frutífero? Não foi apenas uma ordem dada por Deus, tipo assim, ó, eu quero que vocês sejam frutíferos. Vamos lá, gente, se vire. Vamos lá, dá um jeito. Não, Ele nos deu a habilidade, Ele nos deu a capacidade. Agora eu preciso entender, preciso crer nisso, e eu preciso saber que eu posso executar isso. Porque Deus, Ele não vai me fazer frutífero se eu não frutificar, se eu não me posicionar com relação a isso. Então é uma necessidade, eu tenho que saber disso. O primeiro ponto importante, eu preciso me convencer disso. Eu sou uma pessoa frutífera. Eu não sou uma pessoa incapaz, eu não sou uma pessoa infrutífera. Não, eu sou uma pessoa frutífera. Deus me deu essa capacidade, eu tenho, não é só para as outras pessoas, não é só para uma meia dúzia, não é só para o privilegiado, não, eu tenho essa capacidade. É claro que cada um no seu próprio perfil. É lógico que alguns se sobressaem um pouco mais, alguns em alguns momentos são um pouco mais retraídos, mas a capacidade Deus deu para todo mundo, não é limitado, ok? Então no início é a multiplicação de pessoas, agora essa ordenança permanece, porque nós viajamos de Gênesis até o Novo Testamento e nos deparamos lá no finalzinho do livro de Mateus, capítulo 28, no versículo 19 e 20, aonde Jesus ele dá novamente uma outra ordem, e ele disse assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Esse texto aqui, ele é praticamente uma transição de uma pessoa da frutificação e da multiplicação na questão de seres humanos para uma questão espiritual. Nós não temos mais a necessidade de nos preocuparmos com uma frutificação humana, de gerar mais seres humanos, certo? Por quê? A laranjeira produz laranja. Como é que a laranja é frutífera? A laranjeira é frutífera produzindo laranja. A videira, como é que ela é frutífera? Produzindo uvas, certo? A figueira, como é que ela é frutífera? Produzindo figos. E o ser humano, como é que ele é frutífero? Produzindo seres humanos. Só que de Gênesis viajando até Mateus,
nós encontramos um complemento e uma transição dessa ordenança de Jesus. E agora ele nos dá uma ordenança que nós devemos ser frutíferos em que sentido? No sentido espiritual de salvação de almas. E você veja que não é apenas no sentido de ganhar uma alma para Jesus, porque muitas pessoas podem até se sentir mais aliviadas, do tipo assim, ó, eu evangelizei uma pessoa e ela aceitou Jesus, glória a Deus, eu sou frutífero. Não é só nesse termo. Olha como a palavra ela é bem específica. Ela diz, portanto, ide. Esse ide demonstra o que? Movimento, né? É movimento da nossa parte. Nós temos que tomar atitude, nós temos que agir. Ninguém consegue ser frutífero parado, estacionado, estagnado, de forma omissa. Não, existe um movimento, tem que haver um movimento, quer dizer, tem que ter um esforço da nossa parte, tem que ter um esforço da nossa parte. Tem gente que acha que pode ser frutífero na obra de Deus, mas não se esforça para nada, irmãos. Não se esforça para nada. Para nada. A parábola, se eu não me engano, a leitura dos irmãos lá dos líderes de treinamento, passou por essa parte já. A parábola dos talentos. É uma demonstração típica do que nós encontramos hoje. Jesus deu a um 5, a outro 3 e a outro 1. O que pegou 5 fez o quê? Frutificou, ganhou mais 5. O que pegou 3 ganhou mais 3. E o que pegou 1 fez o quê? Pegou e enterrou. Quando entregou para o dono, entregou sujo. O que faltou na vida dessa pessoa? Movimento. Tem gente que você bota qualquer coisa que você bota na mão dela, ela não consegue dar cabo nisso. Pode ser a coisa mais simples do mundo, irmãos. Pode ser a coisinha, tudo na mão. Eu sempre interpreto assim, ó. Tudo que me é sugerido na obra de Deus é um teste. Jesus está me experimentando. Se eu sou capaz ou não. Se eu sou comprometido ou não. Nem é uma questão, irmãos, de dar um grande resultado. Porque nem sempre que nós fazemos na obra de Deus, e eu já citei isso aqui, as primeiras congregações que eu cuidei como pastor, não teve nada. Claro, ficou semente plantada lá, mas o resultado humano eu não vi. Claro que evangelizando muita gente, distribuindo material, pregando para muitas pessoas, orando para muitas pessoas, fizemos a obra. Mas eu não vi o resultado do trabalho que estabelecemos ali. Abriu e fechou, abriu e fechou. Mas quando fizemos com excelência e com qualidade. Por quê? Porque sempre entendi que o que chega na minha mão da obra de Deus é um teste. Tem gente que não dá para botar nada na mão da pessoa, irmãos. Não dá. Você botar um balde com pano para passar pano no chão, não passa ou passa mal. Tem gente que não dá para confiar nada na mão da pessoa. Não dá para confiar. Por quê? Porque encara tudo como sendo uma coisa humana. Ah, pastor, me desculpe, mas eu não tive vontade. Não, irmãos. É uma ordenança de Deus. Claro, ninguém é obrigado a fazer nada, irmãos. Ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, não fique enganando a si mesmo ou tentando enganar Deus. Esse é o perigo, irmãos. Aqui está o grande perigo. Esse é o risco de uma pessoa infrutífera. Quer ver? Passo próximo. E se não houver fruto nenhum, qual a consequência disso? Olha só. Laranjeira sem laranja. Mangueira sem mangas. Videira sem uvas. Qual é o risco que uma pessoa dessa corre? Passa o próximo. Marcos capítulo, abra a Bíblia aí, Marcos 11, no versículo 12 ao 14. Glória a Deus. Marcos 11, no versículo 12 até o 14. Aí você vai ver que ali embaixo, aqui no slide, eu botei o versículo 20 depois. Vai no 14, depois eu vou ler o 20. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. No versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. Quando a gente olha esse texto assim de uma forma meia superficial, dá até uma sensação que Jesus parece que ele foi um pouco injusto com a figueira, né?
Porque o próprio texto diz assim, ó, não era tempo de figo. Não era tempo de figo. Então, uma coisa que eu quero que você preste bem atenção e ouça com atenção. Existe uma estação, existe a estação certa de se colher um fruto. Não existe? Tem árvores frutíferas que produzem quase o ano todo, mas a maioria das árvores não tem a estação certa que elas vão produzir os frutos. Até nós estávamos comentando, alguém comentou comigo que foi comprar bergamota e pagou louco de caro. Falei, mas se eu não me engano, agora não é época de bergamota na nossa região aqui. Está no finalzinho, eu acho, né? Parece que é isso, né? É no inverno que é o forte da bergamota. Tem a estação certa de se produzir. Certo? Ok. A Bíblia diz que aquela figueira não era tempo de ter figo. Não era tempo de figo. Então, é lógico que Jesus, naquele momento, não encontraria figo nela. O problema, sabe qual era, irmãos? Nenhuma figueira produz folha se não tiver fruto. O sinal de que uma figueira tem figos são as folhas. Por que Jesus foi na figueira? Porque ele viu que era uma figueira que tinha folha. Então ela tinha a aparência de que teria figos. Mas Jesus chegou lá e aquela figueira era uma fraude. Ela era uma figueira falsa. Ela era uma figueira mentirosa. Por quê? Porque ela tinha aparência de ter frutos. Ela estava tentando enganar. E Jesus chegou lá, tinha fruto nela? Não tinha. Então Jesus fez o quê? Amaldiçoou a figueira. E ela secou. E secou até a raiz dela. Esse é o risco de termos a capacidade, de termos as condições de sermos frutíferos no reino de Deus, mas tentarmos nos enganar a nós mesmos. Não nos posicionarmos, não agirmos. Quando tem oportunidade na mão de produzir alguma coisa para Jesus, e ser frutífero, irmão, não é só ganhar uma pessoa para Jesus. É tudo que diz respeito ao de Deus. Por quê? Porque todo esse cenário montado, toda essa estrutura montada, chamada igreja, ela tem um único objetivo: pregar o evangelho de salvação, para ganhar pessoas para Jesus, agregar este povo, reunir todo ele e conduzir para o céu. O motivo de estarmos reunidos aqui é exatamente esse. Toda essa estrutura montada, e quando eu digo estrutura, não é apenas a estrutura física, mas a estrutura física também faz parte disso. Toda essa estrutura montada, a estrutura de pessoas, a estrutura física, a estrutura espiritual, a estrutura intelectual, de trazer o entendimento da palavra para você, tudo isso tem um propósito. É o propósito de ajudar a te conduzir para o céu e ajudar a ganhar mais pessoas para Jesus e conduzir elas para o céu. Então, qualquer coisa que eu faça dentro dessa estrutura, eu estou sendo frutífero de alguma maneira. Qualquer coisa que eu faça. Então, tudo que está relacionado com a obra de Deus, que em algum momento chegou na minha mão para ser feito, é uma oportunidade de ser frutífero. Pode ser a coisa mais simples e insignificante, irmãos. Pode ser a coisa mais... Eu vou usar aquela coisa mais simples da célula, que é o lanche. O lanche faz parte. Até poderia ter célula sem lanche. Já teve gente que já me questionou sobre isso. Disse, pastor, mas precisa realmente ter lanche? E não precisa ter lanche sim. Tem um porquê de ter. O lanche não é apenas tem porque a gente tem vontade de comer alguma coisa. Não, ele tem um porquê de ser. Mas poderia até não ter o lanche. Eu conheço igreja que tem célula que não tem lanche. Poderia até não ter. Então, em algum momento, pode parecer desnecessário. Mas se chegou nas minhas mãos para fazer... Eu não posso ser uma figueira cheia de folha, enganosa, que não tem fruto. Eu tenho que ser frutífero, Eu não posso desperdiçar as oportunidades que Deus me dá. Nós também lemos, os irmãos dos ritos de treinamento, leram agora essa semana passada, a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. O que é as 5 insensatas, que não tinham azeite para colocar na lamparina? Eram os infrutíferos, irmãos, os infrutíferos. É esse que é o infrutífero, que não tem o que acrescentar no reino de Deus, não acrescenta nada na obra de Deus, é o consumidor. É aquele que a lamparina dele está acesa só no consumismo, mas a hora que precisa não tem.
Por quê? Porque não é frutífero no reino de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é importante nós sermos. Jesus não daria uma ordem dessa se não fosse então necessário na vida do cristão ser uma pessoa frutífera no reino de Deus. Tem gente que tem medo de se expor para ser frutífera no reino de Deus. Tem medo de se envolver, de se aplicar, de usar o talento, usar o dom que tem para Deus, produzir para Deus. Tem gente que tem medo de se comprometer com a obra de Deus. Aliás, tem pessoas que preferem se comprometer com o mundo do que se comprometer com a obra de Deus. Eu vejo isso constantemente, irmãos, aqui na igreja. Eu vejo constantemente pessoas que sempre usam uma desculpa para não fazer nada, para não se envolver com nada. Ou, se não usa a desculpa, elas simplesmente não fazem. Não fazem, não dão explicação. Tratam a obra de Deus como se fosse uma coisa sem valor, sem importância. Menosprezam a obra de Deus, menosprezam a obra de Deus. Então veja bem, o risco de uma pessoa que não é frutífera é dela atrair para a sua vida uma maldição. Atrair para a sua vida uma maldição. Amém? Vamos lá, próximo slide. Toda planta frutífera tem o tempo certo de frutificar. Eu até coloquei Eclesiastes capítulo 3, que é muito conhecido, né? Que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Irmãos, tudo tem o tempo certo na nossa vida. Quer dizer o quê? Talvez tenha algumas coisas que em algum momento da minha vida não é o meu momento, não é a minha hora. Não é o meu momento. Talvez eu tenha que esperar um pouco mais. Talvez eu tenha que me preparar um pouco mais. Talvez não é aquela hora da oportunidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber usar o tempo que está determinado para mim agora. E aquilo que me foi proposto agora para me fazer. Se me foi proposto uma coisa muito simples e pequena, eu vou produzir no máximo isso, certo? Se isso chegou na minha vida através de alguém, eu vou ter essa pessoa como uma referência e eu vou identificar, dizer, não, se isso chegou em mim através dessa pessoa, foi Deus que colocou no coração. Então eu vou honrar isso que chegou na minha vida. Eu vou ser eficaz, eu vou ser produtivo, eu vou ser frutífero naquilo que me ofereceram. Por quê? Porque se Deus tem um outro propósito, Ele vai confiar em mim. Né? O personagem lá dos talentos disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora esse muito, irmãos, não está explicado na Bíblia o que é esse muito. Né? Tem gente que às vezes tem um grande sonho na sua vida, mas não vai chegar nunca lá. Por quê? Porque Deus colocou uma coisinha pequena na mão dela relacionada com a obra de Deus, mas ela nem deu valor, ela nem deu importância. Tudo que chega em nossas mãos tem o tempo certo. Tem gente que às vezes fica exigindo, ou às vezes até fica criando uma expectativa. Não, tinha que me oferecer uma coisa maior. Não, irmãos, a gente tem que saber ser humilde. Tem o momento certo, a hora certa das coisas acontecerem na obra de Deus. A gente tem que ir subindo, crescendo aos poucos, mas a gente tem que ser fiel no pouquinho que chega em nossas mãos. Hoje nós temos uma grande oportunidade de ministério na vida, que é o trabalho de célula. Na célula é a hora da gente demonstrar que o que Jesus colocou em minhas mãos eu estou levando a sério, eu estou fazendo de verdade, eu estou fazendo com qualidade, com excelência, com dedicação, eu estou sendo frutífero. Estou sendo frutífero. Porque quando eu produzo bem na célula, eu estou ajudando a produzir uma célula boa para ganhar uma alma para Jesus. A hora que a célula ganhar uma alma, irmãos, todos nós somos frutíferos. É um conjunto, não é uma pessoa só. É um conjunto. Todas as pessoas estão sendo frutíferas. Amém? Quem disse isso? Foi Deus. Próximo. Marcos capítulo 11. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Parei aqui só para poder explicar, já me antecipei, né? Aqui está o problema. A figueira só produz folha,
quando vai produzir fruto. Tinha aparência de ter fruto, mas não tinha. Ok? Então, ela demonstrava uma coisa que não estava acontecendo. Irmãos, a gente não pode se enganar. A gente não pode. A gente tem que, em algum momento da nossa vida, a gente tem que se antenar. Tem que dizer, não, para aí. Eu fui chamado para ser frutífero na obra de Deus. Né? Isso aconteceu na minha vida. Eu me converti e depois eu dei um passo errado e eu me afastei. Eu fiquei um tempo afastado. E aí, quando eu voltei, eu entendi isso. Eu entendi que eu não estava... Jesus não tinha me chamado para a obra só para me ocupar um banco da igreja. Eu entendi que a igreja era um lugar, e olha que nós não trabalhávamos com célula, nós nem conhecíamos o trabalho de célula, nós conhecíamos só o trabalho da igreja. Mas eu entendi que aquele lugar ali era um lugar em que todas as pessoas poderiam ser úteis de alguma maneira. Todas as pessoas poderiam produzir de alguma maneira. Eu entendi, eu percebi isso, eu falei, não, aqui na obra de Deus a gente tem que ser frutífero, a gente tem que produzir. E aí eu comecei a me aplicar, comecei a me dedicar. Irmãos, eu não conhecia nada, eu não sabia nada, eu não entendia nada. Eu era um leigo total de todas as coisas relacionadas a Deus, ao seu reino e relacionadas à igreja. Eu nem o nome da igreja não sabia. Porque lá em Santa Catarina, durante muitos anos, a quadrangular ela era conhecida como a Capela da Bênção. Então ninguém conhecia como igreja quadrangular. Como igreja quadrangular, igreja do Evangelho quadrangular, ela passou a ser conhecida depois do ano 2000. Até 99, se você chegasse em qualquer bairro e perguntasse, você sabe onde fica a igreja do Evangelho quadrangular? A pessoa dizer, nunca ouvi falar na minha vida. E a Capela da Bênção? Ah, a Capela da Bênção tem uma ali. Aí depois houve uma determinação nacional que todas as igrejas quadrangulares tinham que ter uma placa na frente escrita Igreja do Evangelho Quadrangular, para não perder a sua identidade. Aí sim, mas eu fui saber disso, sabe quando que eu descobri que a Igreja do Evangelho Quadrangular chamava Igreja do Evangelho Quadrangular? Quando comecei a fazer ITQ. Que a primeira apostila era a apostila da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então eu cheguei na igreja, irmãos, eu não sabia nada. Eu não tinha entendimento. Certo? Então, mas eu me dispus. Eu disse, olha, eu entendi que eu estava ali, né? E você vê que foi tão interessante que eu firmei na igreja numa semana. Eu firmei mesmo, assim, não, agora vou levar a sério. Abandonei o vício, né? Deixei o vício de lado de novo. E aí eu fui no domingo, o pastor conversou comigo no domingo. Ele disse, não, irmão, vem aí, fica firme aí e tal, né? Aí na sexta, eu fui na terça no culto, fui na sexta. Quando eu fui na sexta, estava num banco sentado, ainda eu estava muito perdido ainda, não sabia direito como é que eram as coisas. Eu estava ali, o pastor fez uma oração, me demoniou um monte de gente, não tinha diácono para segurar, e eu fiquei no banco assim, unhado já, né? E o pastor fez assim, aí eu entendi que era para ajudar. Eu saí do banco, fui lá, já ajudei, o endemoniado lá, ajudei segurando. Já estava ali, com michão no corpo, para vontade de ir ajudar, porque estava faltando gente para ajudar, né? Então, quer dizer, eu já estava dentro de mim, isso já estava, eu comecei a entender, e a partir dali, irmãos, ali não parei mais. Comecei a produzir em nome de Deus. É diaconato, é CDL da igreja, é escola bíblica, é trabalho com jovens, é obreiro, e ali foi indo, é congregação, é ponto de pregação, é visita, e fui me envolvendo com a obra de Deus, fui me envolvendo, fui aprendendo, fui crescendo. Quanto mais eu me envolvi, mais eu cresci na obra de Deus, mais eu cresci espiritualmente, mais eu comecei a entender os princípios, as coisas de Deus, mais habilidade eu tive para consertar as coisas erradas que tinha na minha vida, que precisava ser consertado. Foi assim que eu fui aprendendo, foi assim que eu fui me envolvendo com as coisas. Você vê que eu entrei, não era batizado com o Espírito Santo, né? Nada disso, foi acontecendo depois. Eu nem sabia o que era batismo com o Espírito Santo, não fazia nem ideia do que era, não tinha nem noção como isso podia acontecer na minha vida. Mas eu fui me envolvendo, quer dizer, esse envolvimento meu fez o quê? Fez com que eu mergulhasse nas coisas de Deus. E batismo não é mergulho? Então eu mergulhei. Por que tem gente que numa vida espiritual não cresce, irmão? Não cresce, não vai para frente de jeito nenhum. Por quê? Porque não está disposto a ser frutífero no reino de Deus. Está travado, com o freio de mão puxado, com medo de se envolver, achando que a responsabilidade é muito pesada, que é difícil. Irmãos, ou a gente crê que servimos um Deus que é poderoso, que faz milagre,
que não existe impossível para Ele, ou não. Então, não condiz com a nossa fé, irmãos. A nossa fé está errada. Nós estamos num engano, nós estamos numa mentira. Ou eu confio, acredito que Deus Ele tem poder de fazer milagre mesmo? Ou não? É que nem a pessoa que não dá dízimo por medo que se der o dízimo não vai conseguir pagar as contas. Ou você confia em Deus, que Deus é poderoso, não é. Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar mais uns 10 anos com esse pensamento e não vai conseguir pagar as contas. Não vai. Porque é um ato de fé. É um ato de fé. Frutificar também é um ato de fé. Enquanto a pessoa diz assim, mas eu não sei se eu vou conseguir, se vai dar certo, se eu posso, eu não sei se não vou arrumar confusão em casa com o marido. Não, eu creio em Deus, que Deus é poderoso para transformar, que Deus cuida de mim, que Deus vai na frente, que Ele apoia no caminho, que Ele me honra pelo aquilo que eu faço pela obra de Deus. Ou eu creio plenamente nele, ou eu estou me enganando a mim mesmo na minha fé. Ela não é uma fé genuína, de verdade. Enquanto eu estiver fazendo a coisa certa, irmãos, eu tenho que crer. Eu tenho que crer. A Bíblia diz que é por fé, não é por vista. Então não tem que enxergar, tem que ter fé. Tem que acreditar. Amém? Quando eu fui levado ao coelho, na convenção de 1999, lá em Porto Alegre, eu vim de Santa Catarina com tudo pronto, só faltava passar na convenção. E aí não deu tempo de fazer lá, né? Aí eu vim para cá, trouxe tudo e fui levado ao coelho em 1999, na Assembleia Legislativa, uma convenção estadual. E aí o meu pastor chegou para mim, olha só, irmãos, eu tinha um pastor que ele me fazia passar pela prova constantemente. Não era assim, sabe, atencioso, cuidadoso, sabe, excessivamente preocupado. Não, ele chegou tipo assim numa segunda-feira para mim e disse, final de semana é a convenção, está aqui a lista de documentos que você tem que levar, vai atrás. E aí eu fui atrás, e era muita coisa. Aí chegava num lugar, pedia uma semana de prazo para entregar aquele documento. Não é que nem hoje, que a informática é rápida, muita coisa a gente tira na internet. Não, tinha que ir na delegacia, tinha que ir no fórum, tinha que ir não sei aonde, tinha que fazer um protocolo, fazer um pedido, pagar uma taxa no banco, esperar entrar a taxa, 2, 3 dias, para depois eles fazerem o pedido. E como a minha identidade não era daqui, era lá de Santa Catarina, demorava 15 dias para vir o papel. E qual era o prazo? O prazo era final de semana, eu tinha que estar com todos os papéis lá, final de semana. E eu fui atrás, falei, não, mas em nome de Jesus vai dar certo. E eu fui batendo numa porta, batendo na outra, insistindo aqui, insistindo lá, ligando para um, ligando para outro, correndo atrás e crendo, vai dar certo. Quando chegou na sexta-feira de tarde, eu estava com o papel na mão. Glória a Deus. E eu tinha o dinheiro para ir de ônibus para Porto Alegre e para voltar, só. E eu tinha que ficar lá em Porto Alegre. Eu só não me lembro se era sexta ou sábado que eu fui. Eu sei que tinha que posar uma noite em Porto Alegre. E posar aonde? Se eu não tinha dinheiro? Se eu não conhecia ninguém? Irmãos. Hoje as coisas é tudo mais fácil, né? Tudo mais fácil. O camarada que foi meu gerente em Joinville foi transferido para Porto Alegre. Eu fazia muito tempo que não via ele, tipo uns 3 anos mais ou menos. Mas eu ainda tinha o telefone dele. Falei, essa vai ser a minha carteada. É o que eu posso fazer. Eu fiquei tentando ligar para ele, irmãos, a semana toda e não consegui. Não atendia, era um celular, dava fora de área e tal. O que é que eu fiz, irmãos? Peguei uma mochilinha, peguei o ônibus de Bento Gonçalves, desci para Porto Alegre, acho que foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira. Não, foi no sábado, lembrei. Foi no sábado, porque no domingo tinha uma feira numa praça de Porto Alegre, lá, e eu fui lá conhecer a tal da feira. Ele me levou. Aí eu desci no sábado de tarde, com a minha mochilinha, com toda a papelada, entrei na convenção, não tinha dinheiro para pagar a convenção tem que pagar a inscrição, eu não tinha dinheiro para pagar, não tinha. Eu cheguei na entrada da convenção, pedi lá para alguém, se alguém poderia chamar para mim o pastor fulano de tal, lá dentro. O pessoal, não, aguarda aí, nós vamos ver se organizamos, é meio difícil, que é muita gente, e a Assembleia lá tinha muitos andares, estavam ocupando vários andares, né? E a convenção era no plenário da Assembleia. E foram, cai que não é por acaso, né, irmãos? É a mão de Deus. Mas do nada, daqui a pouco, ele apareceu ali.
na portaria. Oh, aí já chegou, eu estou aqui, estou guardando aqui e tal, esperando, né? Dos papel, tem que caminhar, como é que eu faço? Não sei, não, você tem que subir lá em tal lugar para poder fazer e tal. Então eu faço o seguinte, vai ali, pega o elevador e sobe. Aí me deu um andar tal, procura fulano de tal, encaminha os papel. Fui, dei a volta, peguei o elevador, subi, chegou lá, faltou assinatura do superintendente. Peguei o elevador, desci, e agora achar o homem de novo. Consegui descer lá, tinha uma área de alimentação, fui lá na área de alimentação e estava lá. O superintendente estava lá também. Ele já pegou, foi lá, o superintendente já assinou, subi de novo lá. Aí estamos lá, não, então aguarda aí que você vai agora passar pela entrevista. Aí fizeram a entrevista. Aí disseram assim, agora você pega o elevador, desce por esse elevador, você vai sair dentro do plenário. E aí você fica aguardando lá que vai ter uma chamada dos obreiros. Aí eu desci para o elevador e entrei para o plenário, sem fazer a inscrição da convenção. Se eu não tivesse descido para o elevador, eu tinha que entrar para a portaria. Da portaria tinha o guarda e ia deixar eu entrar, porque eu não tinha credencial. Como eu desci pelo elevador, eu fui direto, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Aí fui lá, era de tarde, né? Aí deu um intervalo de janta, fiquei por ali, porque eu não tinha onde jantar, não tinha dinheiro para comer também. Aproveitei, fui no telefone público e liguei. Eu não fazia nem ideia onde ia dormir, gente. Não tinha nem ideia. Peguei o telefone e liguei. Ele atendeu. Oh, não vou falar o nome dele, porque senão vai ficar gravado, que é chato. Falei, estou aqui em Porto Alegre, estou assim, assado. Rapaz, como é que tu tá? Tudo bem, não sei o que e tal. Falei, Zé, estou te ligando, estou precisando de um favor. Preciso de um lugar para dormir hoje à noite. Não, tranquilo, onde você está? Não, estou aqui na Assembleia Legislativa. Que hora termina aí? Termina tal hora. Então pode esperar na frente que eu posso te buscar. Aí foi lá, me buscou, levou para o apartamento dele, tomei banho, jantei, saí com eles, ainda passear. No outro dia só começava depois do meio-dia, né? No domingo. Saí para passear domingo de manhã, aí domingo depois do meio-dia, voltei lá para a Assembleia, cumpri o resto que tinha que cumprir, peguei o 11 e voltei para Bento Gonçalves. Ou a gente crê, ou a gente não crê, né, irmãos? Ou a gente dá alguns passos de fé, crendo que Deus está na frente, Deus vai abençoar, Deus vai agir. Por quê? Porque eu não estava fazendo uma coisa, irmãos, para mim, pessoal. Eu estava fazendo pelo reino. Estava fazendo algo com relação ao reino de Deus. Se eu tivesse feito, eu não seria pastor, sem credencial, eu nunca jamais assumiria uma igreja. Eu estava fazendo pelo reino de Deus, e Deus sabia. Deus foi permitido para ver se realmente eu tinha posicionamento de alguém que realmente tem fé. Hoje a gente vê as pessoas que vão ser levadas ao banheiro, o pastor vai, quando dá, né, agora, vai ter agora, não pode levar ninguém, né? Mas quando dá, a gente leva um grupo de irmãos, né? Aquela cerimônia, depois a gente vai lá, recepciona o irmão, parabeniza. Sabe quem estava lá, que me conhecia? Ninguém, nem o meu pastor ficou para minha consagração de banho. Eu estava sozinho. Não teve ninguém conhecido para me parabenizar no dia que eu fui levado ao banho, no ministério. Isso me impediu de ser um bom pastor, irmãos? Não. Por quê? Porque eu sei que Jesus me chamou para me ser frutífero. As lutas, dificuldades, barreiras enfrentadas, a gente tem que enfrentar. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar chorando lá. A única coisa que eu fiz que terminou, fui lá, peguei o telefone e liguei para o pastor. Disse, amor, fui consagrado, agora eu sou um obreiro credenciado da Igreja Evangélica da Glória. Liguei e dei a notícia para ela. É só o que eu podia fazer. Não teve comemoração, não teve pizzaria, não teve nem sequer um refrigerante. A única coisa que teve foi uma janta lá no meu amigo lá, que fez uma janta legal. Só isso, mais nada. Amém? Passa o próximo ali. Eu vou encerrar, para nós olhar assim de um ângulo um pouco diferente, tá? Então eu vou encerrar com esse texto aqui. Eu gosto muito dessa passagem, eu acho que ela nos ensina muita coisa. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. Igual Jesus fez, né? E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixai-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Amém? A parábola conta o seguinte:
que o camarada ele tinha uma videira, tinha um pomar de uma parreira de uva, certo? Mas ele plantou uma figueira, certo? Então não era um pomar de figos, era um pomar de uvas, mas ele plantou uma figueira. Quando chegou o tempo, que já era o tempo dela estar produzindo figos, ele foi lá 3 anos consecutivos e não achou fruto nela. Não achou. E aí ele era o dono, ele disse assim: pode cortar, não pode jogar fora, porque eu não quero na minha terra, eu não quero uma árvore infrutífera. Está ocupando espaço, está roubando nutrientes da terra e vão. Então para mim não serve, eu quero árvore frutífera. Aí o vinhateiro, aquele que cuidava da vinha, pegou e disse assim: se o Senhor me permitir, eu vou dar mais uma oportunidade para essa figueira. Eu vou cavar ao redor dela, vou deixar a terra bem fofinha ao redor dela, eu vou estercar, eu vou adubar, eu vou cuidar dela um pouco melhor esse ano, para que daí no próximo ano ela seja produzida. Aí se ela não produzir, aí sim, vamos cortar e jogar fora. Mas eu quero dar mais uma oportunidade. Eu fiquei meditando nessa palavra. Sobre esse texto. E eu fiquei pensando assim, ó, que em alguns momentos eu sou esse vinhateiro. Porque assim, irmãos, como eu me deparo com pessoas que não produzem. Algo de Deus. Passa ano, sai ano, entra ano, o tempo passa e não vai. E a gente sempre está disposto a investir na vida da pessoa, sempre está disposto a ajudar a pessoa, sempre está disposto a cavar ao redor dela, a estercar, quer dizer, ajudar ela a se tornar frutífera. A gente sempre está disposto, a gente se compromete com Deus. Esse vinhateiro ele se comprometeu com o dono da videira, ele se comprometeu e disse: não, se o senhor me autorizar, eu vou me comprometer. E eu fiquei pensando, fiquei meditando essa semana, como a gente se compromete às vezes. Por quê, irmãos? Porque eu como pastor, eu sei da importância da pessoa, eu sei o quanto mais ela vai ser abençoada. Então, às vezes a gente se depara com pessoas, irmãos, que são espinheiros, que machucam a gente toda hora, que ferem, que machucam, que não produzem fruto, que está cheio de folha, mas não produz nada, que dão as costas para a gente, e a gente está sempre disposto a investir na vida da pessoa, a cuidar, a dar o melhor, a ajudar a pessoa. Por quê? Porque a gente sabe que se ela começar a ser mais frutífera na obra de Deus, mais comprometida na obra de Deus, ela vai ser mais abençoada. E é isso que um bom pastor quer ver, irmãos. Um bom pastor quer ver o irmão abençoado, quer ver a família do irmão abençoada, quer ver o irmão prosperando, crescendo, indo bem, restaurando sua vida. Então, eu encerro minha palavra de hoje dizendo o seguinte: eu ao longo da minha história, irmãos, eu passou muitas pessoas na minha vida, e foram pessoas que investiram no meu ministério, que acreditaram no meu ministério. São pessoas que cavaram ao redor de mim e ajudaram a adubar ao meu redor para mim crescer, produzir para mim ir mais adiante. Pessoas que acreditaram em mim. E eu não esqueço, irmãos, dessas pessoas que acreditaram, que investiram, que me apoiaram. Né? Vocês talvez não saibam, mas quando eu vim para Santo Antônio da Patrulha, teve 10 pastores, que durante 4 meses mandaram oferta para mim pagar o aluguel. 10 pastores que eu conhecia, eu conversei com eles, e eles todo mês me mandaram valor para mim poder pagar o aluguel. Durante 4 meses fizeram isso. Quer dizer, são pessoas que acreditam no ministério da gente, são pessoas que são importantes. Então eu fico pensando assim, se Deus ele me dá essa oportunidade, se Deus coloca essas pessoas no meu caminho, né? Tantas outras que surgiram no meu caminho, né? Estou falando de uma questão de ajuda financeira, mas tantas outras pessoas que me ajudaram no ministério, outras que me deram a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Vários acontecimentos. Citei até aqui o pastor que era bastante duro comigo, mas foi ele que me deu a oportunidade. Foi ele que me deu a primeira oportunidade, que acreditou no meu ministério, que me ensinou, que me apoiou, que me orientou. Foi ele.
Foi ele que acreditou, disse assim, não, vai lá, assume a igreja que você é capaz de tocar pela igreja. Pode ir, não tenha medo. E eu acreditei nisso, eu falei, não, vou lá. Ele me encorajou e eu acreditei nisso. Então eu fiquei pensando essa semana, né? A nossa igreja é uma igreja que dá essa oportunidade. Essa igreja é uma igreja que dá oportunidade. Só não é frutífero quem não quer. Só não produz no reino de Deus, não cresce no reino de Deus quem não quer aqui nessa igreja. Que essa palavra hoje sirva para te ajudar ainda mais você a ser mais produtivo ainda. Você já é, amém, que bom que você já é frutífero na obra de Deus. Mas seja mais ainda, seja mais frutífero na obra de Deus. Produza mais. Você tem potencial, você tem condição, você tem as ferramentas na mão. Seja dedicado, se empolgue, se motive, vai adiante. Porque quanto mais eu produzir no reino de Deus, mais Deus vai me abençoar. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos encerrar agora, meia hora de oração. E assim que encerrar o horário, eu chamo os irmãos. Deus abençoe.